A Bolsa exerce um monopólio, um privilégio super odioso, né? O cidadão, há tempos atrás, comprava uma ação e ele pagava uma corretagem. Hoje ele paga um sem número de coisas. O ISS, por exemplo, é Imposto sobre Serviço, e ele é devido por quem presta o serviço, não por quem recebe o serviço. E você pega na nota de corretagem, vem lá, ISS, ela cobra uma taxa, um benefício chamado clearing, que ninguém sabe o que é, tá entendendo? Porque não tem nem tradução isso aí. Mas ela colocou lá clearing e você é obrigado a pagar o clearing, tá entendendo? E o CAD, não sei, ele tá, acho que tem uma miopia profunda, que não vê isso, tá entendendo? Bem, a sensação que eu tenho é que a nossa estrutura econômica, os nossos dirigentes, até hoje eles não criaram condições para que o nosso mercado pudesse ter mais de uma bolsa. Nós já tivemos uma bolsa em cada estado, tá correto? Uma bolsa em cada estado. Tinham estados que não tinham condições de alimentar uma bolsa, então eles não funcionavam. Mas nós tivemos também, inclusive aqui em São Paulo, nós tivemos a Bolsa de Santos, que também funcionava, não é isso? E progressivamente a Bovespa da época foi comprando todas elas, porque elas passaram a ficar sem função, porque ninguém comprava na Bolsa de Santos, ou tinha um negócio por mês, a Bolsa do Ceará, a Bolsa de outros estados também, né? Então acabou se concentrando aqui em São Paulo. A Bolsa do Rio de Janeiro era a que mais desenvolvia operações, e progressivamente São Paulo foi conquistando essa hegemonia, né? Até que chegou num ponto em que teve um cidadão, que eu não vou citar o nome, mas que todo mundo sabe, ele conseguiu quebrar a Bolsa do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Bolsa permitiu o desenvolvimento de inúmeros mecanismos que acabaram culminando a quebra de inúmeras corretoras e, como consequência, a própria Bolsa do Rio de Janeiro. Então, a gente percebeu que a Bolsa não tinha essa consistência, não tinha essa estrutura financeira para suportar acontecimentos e fatos que ocorressem no mercado e que viessem a denegrir o mercado de uma certa forma, né? Nós tivemos inúmeros casos assim, negativos do mercado, muito negativos. A Bolsa de São Paulo acabou tendo uma representação maior, teve uma direção melhor, é claro, né? E teve uma estrutura financeira melhor para suportar todos esses acontecimentos negativos. Mas, na verdade, eu diria o seguinte, eu não sei se nós teríamos condições de ter mais de uma bolsa. Nós chegamos a ter mil e poucas empresas de capital aberto na década de 70, 71. Mas o custo para se manter uma empresa de capital aberto perante os benefícios que a Bolsa quer, torna impraticável a empresa ficar de capital aberto. Pelo que eu sei, por exemplo, na Índia tem 5 mil empresas de capital aberto, é isso. E aqui no país hoje nós temos o quê? 350, 400, que são as maiores empresas do país, na realidade. As pequenas empresas que vieram agora nessa enxurrada de abertura de capital, todas elas vão fechar, porque todas elas vieram sendo patrocinadas por cotações de 9, 10, 15 reais, e todas elas valiam R$1, um e pouco agora, né? Então, essa falta de amadurecimento no mercado gera o quê? Gera essa consistência do monopólio que a Bolsa exerce. A Bolsa exerce um monopólio, tá certo? Um privilégio super odioso, né? O cidadão, há tempos atrás, comprava uma ação e ele pagava uma corretagem. Hoje ele paga um sem número de coisas, tá entendendo? Ele é
ele é penalizado com tributos que tinham que ser pagos por aquele que presta o serviço. O ISS, por exemplo, é Imposto sobre Serviços, e ele é devido por quem presta o serviço, não por quem recebe o serviço. E você pega na nota de corretagem, vem lá, ISS, eles cobram do cidadão. Então, a Bolsa vai transferindo progressivamente custos para o aplicador. O CAD, que deveria ver isso, porque o CAD, segundo consta do seu nome, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu nunca vi o CAD defender ninguém, está entendendo? Eu não sei se você sabe, mas a Bolsa foi contemplada com outro monopólio, que foi a CETIP. A CETIP permitiu que a Bolsa cobrasse 2 vezes corretagem. Só que, como ela não pode cobrar 2 vezes a mesma taxa, o mesmo benefício, ela colocou, e na nota de corretagem vem isso, ela cobra uma taxa, um benefício chamado clearing, que ninguém sabe o que é. Está entendendo? Porque não tem nem tradução isso aí. Mas ela colocou lá clearing e você é obrigado a pagar o clearing, está entendendo? E o CAD, não sei, ele acho que tem uma miopia profunda, que não vê isso, está entendendo? A gente já tentou falar, olha, pô, hoje a gente paga um sem número de taxas e de emolumentos e de corretagens. Ah, bom, mas isso é a Bolsa que decide. Quer dizer, então o CAD não está lá para também defender as pessoas, né, em condições de defesa econômica. Ele está lá para, sei lá, talvez seja mais um órgão que contemple os PhDs em olerite, entendeu? É verdade. Realmente todo monopólio ele gera distorções, né? E gera aumento de custo para o consumidor final, né? Para o investidor, né? No caso aqui que a gente está falando, e gera muito poder para o monopolista, né? Vou contar 2 casos que aconteceram recentemente, há mais ou menos uns 20 dias atrás, essa notícia na imprensa, de que a Bolsa, a partir, se eu não me engano, em 2024, vai exigir que todas as novas empresas que entrem no mercado tenham políticas ESG. E outra coisa que aconteceu ontem, que a notícia chegou ontem para a gente, que acho que 16 estados, 16 procuradores norte-americanos entraram com uma reclamação, a gente pode falar, junto à BlackRock, né, que a BlackRock estava investindo, privilegiando investir o dinheiro dos seus cotistas, dos fundos de pensão dos estados, em operações ESG. Né? Eu queria escutar um pouco, Luiz Felipe, sobre essa questão do ESG e também somente sobre essa questão do monopólio, sobre essa questão de só ter uma bolsa no Brasil e dos malefícios que isso causa, Luiz Felipe, por favor. Ô, Luiz Felipe, deixa eu só dar uma informação para você. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quem é o dono da Bolsa? Depois que o senhor me falou, eu sei, mas eu não vou estragar a sua... É o BlackRock. É o maior acionista da Bolsa. Está entendendo? A Bolsa é uma corporação, só que o maior acionista da Bolsa é um fundo estrangeiro. É isso mesmo. É uma piada, né? É isso mesmo. Bom, mas isso eu diria que é o maior perigo ao capitalismo. Eu não poderia dizer capitalismo, mas sim economia de mercado. O maior risco de economia de mercado hoje é a ação desses grandes fundos que vêm consolidando interesses. Eles são donos praticamente de parcelas enormes das economias, e estou falando de parcelas assim diversificadas. Estou falando de mineração, estou falando de siderurgia, metalurgia, são donos de bancos, são donos de seguradoras, de resseguradoras, e isso em todos os países. São fundos trilionários, não é bilionários, são de multitrilhão de dólares. E eles estão agora exercendo um poder político que não existia antes. Essa consolidação dos fundos começou lá nos anos... A criação dos fundos, né? Começa com os hedge funds, começam lá nos anos 90, nos anos 80, 90, e aí começa uma consolidação brutal, mundial, global. O primeiro poder globalista efetivo foi o poder financeiro, né? Depois consolidaram as mídias, né? Então todas as mídias que existem, tanto as mídias sociais quanto as mídias tradicionais, são consolidadas debaixo desses mesmos fundos.
que detêm os ativos nos países. Então, o controle e o poder que eles têm e a influência que eles têm sobre os países é monumental. Agora eles vêm com essa ideia de que, olha, só pode abrir capital se tem aqui compliance, né, com o ESG, que é se você é uma empresa ecológica, que tem compromisso com a sustentabilidade, seja lá o que isso quer dizer, e compromisso com uma governança também cada vez mais restrita, você está limitando o mercado. E aí, agora, aqui é a grande questão, e é uma questão econômica, mas a minha resposta já vem na pergunta. Como é que você fomenta o aumento do mercado? É restringindo o acesso a capital? É restringindo a regulamentação em bolsa e tornando muito mais difícil o acesso ao mercado de capitais? Ou você cresce a economia através de desregulamentação dos mercados de capitais e do acesso a dinheiro pulverizado? Eu acho que essa segunda resposta aí está óbvia. E aí a gente está no sentido contrário até da CVM de estar mencionando isso. Acho que o pessoal ali está ideologizado e começou a esquecer o óbvio, esquecer o bom senso ou esquecer algo de economia. Não sei qual é o perfil deles. Ou estão sob pressão política vindo desses fundos. Não faz nenhum sentido manter, se quer clamar isso. A CVM, ou até mesmo a Bolsa, se tivesse no sentido de aumentar sua pujança, teria estado falando de desregulamentação, de como inserir mais pessoas e mais empresas dentro do seu setor. E não o contrário, não de restringir e elitizar o mercado de capitais. Então, aí eu vejo um problema gravíssimo que temos que combater. O Brasil não é não é a única vítima nisso. No entanto, é um país que ainda tem algumas instituições livres e alguma sociedade livre que queira fazer uma diferença contra isso. Né? Então, eu acho que a gente tem uma chance aí. Então, eu vou dizer que eu tenho esperança, tá? Exatamente porque a gente está tendo essa conversa agora. Não está pacificado esse tema, ainda eu diria que é um debate, colocou ali como sendo um alvo, mas eu acho que temos que levar à tona isso do Congresso, porque isso afeta não só segurança nacional, isso tem um efeito na economia nacional, como também tem um efeito na liberdade dos brasileiros. É uma agenda externa sendo implementada por agentes subversivos internos e eles se apresentam em todos os lugares. São, às vezes, juízes, às vezes estão nas agências reguladoras, às vezes são os políticos, às vezes a combinação de todos esses. Então, a gente tem que expor isso. Então, eu agradeço aqui ter levantado esse tema, extremamente importante. Eu acho que eu compartilhei essa notícia que você colocou, Alfredo, no meu Instagram, que de fato é de extrema relevância, e a população ainda não entendeu a realidade do que é um mercado de capitais pulverizado. Eu já morei em alguns mercados desenvolvidos e entendi perfeitamente, acho que meu português aqui está me falhando, perfeitamente mesmo, tá certo. Perfeitamente bem, é isso. Eu entendi perfeitamente bem a ligação entre o mercado de capitais extremamente pulverizado com as empresas e, de fato, essa é a função social das empresas, o vínculo social que existe entre a sociedade e as empresas através do mercado de capitais. Eu notei isso nitidamente, morando na Europa, morando nos Estados Unidos, a profundidade social de comprometimento junto às pequenas e médias empresas, impressionante o quanto o norte-americano, por exemplo, tem uma adoração. O grande herói nos Estados Unidos é o empreendedor, é o microempreendedor, é aquele cara dentro da garagem bolando um produto, ou até mesmo tendo um torno, uma fresa, que é um processo industrial dentro da sua própria residência, fazendo ali uma operação ou um novo produto que pode revolucionar ou melhorar a vida de todo mundo. Então, tem uma simbiose que o Brasil ainda não percebeu. Percebe quem mora fora, quem já viveu e teve esse privilégio. Agora, é muito importante para quem teve voltar e comunicar isso, porque aqui a gente vive numa toada completamente diferente. Fala, quem investe em mercado de capitais é a elite. E essas medidas que a CVM, o CAD, a Bolsa estão tomando é exclusivista, é de fato de criar uma elite. Eu acho que não é esse o caminho correto. Acho que a gente tem que pulverizar, democratizar os mercados, o acesso ao capital
e também as empresas. É isso.